Vigéria, tenho 16 anos, sou do segundo ano do ensino médio, eu estudo no Colégio Estadual de Porto Alegre, sou de Feira do Paraná. Eu faço parte do grupo de ciências e científicos de jardim. A minha orientadora é Diana Chari e meu orientador é o Leandro Marcelo Viviane. O título do meu trabalho é Extrato Vegetal como Alternativas Agroquímicas no Controle do Fungo Tóxico Sai, em da bananeira, fase 6. Bom, a banana é uma fruta mundialmente conhecida e consumida, tanto que ela ocupa o primeiro lugar no ranking mundial das frutas mais vendidas, mais produzidas no mundo todo, com mais de milhões de toneladas sendo produzidas anualmente. Tanto que o Brasil ele é o quarto maior produtor de bananas do mundo, com mais de 3 milhões de toneladas sendo produzidas por ano. Só que, segundo o Coena 2010, aqui no Brasil nós temos diversas doenças fúngicas. E dentre uma das principais, nós temos a antracnose, que não ataca somente a banana, também ataca o pimentão, a soja, o café, morango, maracujá e diversos outros frutos. Só que na banana, ela acaba causando manchas escuras mais conhecidas como a podridão e acaba levando cerca de 40% das perdas nas produções, que é um percentual realmente muito alto. Então, segundo o FAO 2014 e Ventura e Rim 2009, o uso dos agroquímicos ele vem crescendo cada vez mais. Isso acontece porque os patógenos vão criando uma resistência com o tempo, fazendo com que as quantidades tenham que ser cada vez mais altas. Tanto que o Brasil atualmente é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, com mais de 600 milhões de litros de agroquímicos sendo utilizados por ano, que é muita coisa. E esse uso excessivo faz muito mal para a nossa saúde e para o meio ambiente. Então, o objetivo do meu trabalho é tentar desenvolver um extrato vegetal em que eu possa controlar o crescimento desse fungo sem que seja necessário esse uso excessivo dos agroquímicos e que também seja mais viável que não prejudique nem a nossa saúde e nem o meio ambiente. Bom, primeiramente eu comecei selecionando as plantas que seriam testadas no projeto, onde foram escolhidas as plantas de árvore de touro, sete copa, mulungu, buva, erva de Santa Luzia, hortênsia, sapatinho judeu, figueira chilena, fila da terra, chá de jaborandi, tombezinho amarelo, poeja e amargoso. Após eu escolher todas essas plantas, eu comecei a desidratar elas e pesá-las nas concentrações 0,5, 1, 1,5 e 2 gramas para 100 ml de água. Após tudo isso, nós colocamos o extrato junto com a água dentro das garrafinhas, onde essas garrafinhas foram registradas com o nome da planta e a sua concentração, para a gente poder diferenciar cada uma delas. Após isso, nós levamos todas as garrafinhas para um local sem incidência de luz por 7 dias. E após 7 dias, nós começamos o preparo do meio BDA, que seria a batata, a dextrose e o agro. Primeiro, nós pesamos a batata e em seguida nós batemos ela no liquidificador junto com 7 litros de água. Quando já havia sido batido, nós colocamos tudo numa panela e vamos para cozinhar por 40 minutos. Após 40 minutos, a gente peneirou todo aquele líquido para poder tirar o excesso da batata. Em seguida, nós colocamos em becker de 2 litros e acrescentamos uma placa de 12 gramas de água e uma placa de 20 gramas de dextrose. Aí sim, quando aquele meio já estava completamente pronto, nós começamos a preparar os NMEs, onde nós registramos esses frascos com o T, que é o tratamento, a variação de cada uma dessas plantas. Dentro desses frascos foram colocados 180 ml desse meio BTA e 20 ml do extrato. Um desses frascos, ele não vai ter o extrato, que é o que nós nomeamos de controle. O controle nós fazemos para ver qual planta deu certo, qual deu errado, para ter uma noção dos resultados que elas tiveram. Após tudo isso, nós tapamos todos os frascos e levamos tudo para a autoclavar na autoclave. Bom, após esses frascos já serem autoclavados, nós embalamos todas as placas e levamos para autoclavar logo em seguida. Aí, quando estava tudo esterilizado e pronto, nós registramos as placas com o T, que é o tratamento, a repetição são feitas 5 repetições por tratamento, o fungo que nós utilizamos e o dia que nós fizemos aquele procedimento. Bom, primeiramente, quando as placas já haviam sido registradas, nós despejamos o meio dentro de cada uma delas e esperamos endurecer. Quando o meio já havia endurecido, nós inoculamos o fungo dentro de cada uma das placas. Quando todas as placas já tinham fungo no centro delas, nós começamos a embalar aquelas placas e levar tudo água dentro. Após 2 dias, nós fomos medir aquelas placas. As placas eram registradas com 2 linhas ortogonais chamadas de lado A e lado B. Além disso, elas eram medidas com auxílio de um paquímetro. Bom, após todos esses dias de análise, nós fizemos umas médias e rodamos no sistema CISVAR com análise de Scott Note com 0,5 de significância. Os resultados marcados como A na tabela são aqueles que deram certo, conseguiram controlar o crescimento do fungo. Os marcados como B são aqueles que foram nível intermediário, não controlaram, mas também não ajudaram o fungo a crescer. Os marcados como C são aqueles que, ao invés de controlar o crescimento do fungo, eles só ajudaram o fungo a crescer, eles realmente não deram certo. Bom,
Portanto, após esses testes, nós decidimos que a gente não podia ficar só na base da teoria, a gente tinha que provar que aqueles resultados realmente estavam dando certo. Então, antes de eu falar a metodologia que a gente utilizou no pós-colheita, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o pós-colheita. Bom, o pós-colheita é um conjunto de técnicas que é aplicado após a colheita da fruta. E esse processo tem como objetivo conservar ou armazenar esses produtos agrícolas. E esse processo ele é uma das partes mais importantes do trabalho do agricultor, porque é ali que ele vai definir a qualidade do produto que ele vai estar enviando para o consumidor. E apesar de ser uma das partes mais importantes, é ali que ocorre a maioria das perdas. Portanto, após a gente ficar sabendo disso e aprofundar sobre o assunto, a gente decidiu que a gente ia testar aquelas plantas que nas outras fases do projeto havia atingido mais de 50% de inibição do fungo. Nas quais foram as plantas de glicínia roxa, manto-rei, gergelim, 7 anos amarela, guaco e cipó de São João. Quando essas plantas já haviam sido selecionadas, nós desidratamos elas e pesamos as concentrações de 5, 10, 15, 20 gramas por litro. Após isso, nós colocamos as plantas dentro de frascos junto à água, onde esses frascos também foram registrados com o nome da planta e a sua concentração para nós diferenciarmos. Em seguida, nós também levamos para o local sem incidência de luz por 7 dias. E após 7 dias aí, nós começamos a metodologia do pós-colheita. Primeiramente, nós padronizamos todas as bananas, ou seja, retiramos aquelas que tinham cortes e etc. Em seguida, nós registramos as bandejas com o nome da planta e a sua concentração para a gente poder diferenciar e colocamos dentro dessas bandejas 3 bananas. Após isso, nós começamos a aplicar os extratos. Nós deixamos as bananas mergulhadas naqueles extratos por 10 minutos. Quando todas as bananas já haviam ficado aquele tempo dentro do extrato, nós retiramos todas elas e esperamos secar. Enquanto essas bananas estavam secando, a gente preparou os agroquímicos que seriam utilizados como meio de comparação no nosso projeto. Além disso, nós separamos um becker com 1 litro de água, que é onde a gente vai utilizar como controle para ver qual foi mais eficaz, foi o agroquímico ou se foi o extrato vegetal, para ter uma noção dos resultados que os extratos estão tendo ali. Após isso, nós também aplicamos nas bananas o agroquímico e o controle. Bom, quando todas as bananas já estavam secas, nós fizemos 3 pontos de incisão nas bananas, um em cada ponta e um no centro delas. Após 10 dias, nós fomos fazer a primeira avaliação daquelas bananas, só que nós percebemos que elas ainda estavam boas, elas ainda estavam bem amareladas e não apresentavam muitas manchas. Então, nós deixamos elas por mais 9 dias para aí sim tirar as conclusões e ver qual extrato foi melhor que qual. Aqui nós temos os 3 melhores resultados, que foram de guaco, alfavaca e flamboyant. Esses 3 apresentaram ótimos resultados em comparação às 3 primeiras bananas, que são os agroquímicos, e ao próprio controle, porque nós conseguimos ver que os extratos apresentaram bem menos manchas e menos incidência do fungo. Bom, portanto, nós conseguimos concluir que os melhores resultados no meio in vitro foi a de erva de touro, que controlou cerca de 68% do crescimento do fungo, que foi um percentual realmente muito bom. E já nos testes da pós-colheita, nós conseguimos perceber que os extratos vegetais de flamboyant, guaco e alfavaca se destacaram melhores do que os próprios agroquímicos e o controle apresentando